Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Voar Seguro. Vocês que são apaixonados por aviões, helicópteros e drones, está hoje aqui comigo uma pessoa de extrema importância na cadeia de seguros e de segurança, e é o cara que vai desembolar o processo na hora que acontece um acidente, na hora que acontece uma indenização. Vamos chamar aqui hoje, estamos na presença de Júlio Costa, nada mais nada menos, Júlio Costa, um dos maiores advogados em direito aeronáutico no Brasil. Ele é advogado, piloto privado, corretor de seguros, músico e especializado em direito aeronáutico e direito securitário há mais de 30 anos. Hoje, o escritório dele, CAR, ele trabalha em cooperação com a HFW no exterior e é o cara que aqui é o papa do direito aeronáutico. Então, roda a vinheta que já vamos entrar no ar. E vamos lá, Julinho, seja muito bem-vindo, né? Você informal, né? Que é Dr. Júlio Costa, né? Por favor, Julinho, né? Julinho é um amigo aí de longas datas, né? Conheço você desde que eu comecei na Itaú em 1996. Verdade. Né? Foi quando eu comecei também. Poxa, é um prazer enorme te receber aqui. E hoje nós vamos falar, assim, de muitas curiosidades, né, que acontecem atrás dos bastidores e as pessoas não conhecem, verdade. As pessoas não sabem, né? Mas me fala um pouco aqui, tô vendo aqui, ó, você é piloto privado, advogado, né, corretor de seguro habilitado, e de repente você fundiu tudo numa carreira só. Conta pra gente como é que foi esse início aí de jornada. Obrigado, Alfredo, obrigado, Aeroconsult, a todo o grupo. É um prazerzão estar aqui com vocês, essa iniciativa incrível para trazer um pouco do que é o nosso mundo dos seguros aeronáuticos, da própria aviação, para aqueles que têm interesse, sejam pilotos, comissários, mecânicos, executivos, né, do ramo. É uma área que congrega uma comunidade muito extensa, né, de vários tipos de profissionais, e para mim é sempre um prazer estar aqui falando da minha paixão, que é o seguro aeronáutico, o direito aeronáutico, ainda mais com você, um amigo já de 30 anos, um amigo, eu diria, de trincheiras, né? Porque nós já passamos por bons causos. A gente vai estar falando de alguns deles aqui hoje, né? Contas públicas, contas privadas, contas comerciais de maior porte. Então... E todas muito bem resolvidas, né? Sem nenhum estresse, né? Sem nenhum estresse, exato. Bom, em termos de carreira, eu sou um advogado que nunca quis ser advogado. Eu queria ser embaixador, eu queria ir para a carreira diplomática. Infelizmente, não passei no curso lá do concurso do Instituto Rio Branco. E então resolvi fazer o direito. Felizmente não, felizmente para nós, né? Para nós foi felizmente. Já no quarto período eu tinha facilidade com línguas, falava algumas línguas e tal, e ao ouvir uma palestra de Direito Internacional Privado, me foi oferecido um estágio justamente porque eu tinha conhecimento de outros idiomas. Começando nesse estágio, para minha surpresa, eu comecei a advogar para pelo menos 18 companhias aéreas no Brasil. Caramba! Africanas, europeias, norte-americanas, e aquele ambiente me trouxe muita felicidade, né? Eu estava ali num ambiente muito que eu conhecia um pouco, porque meu pai também tinha uma agência de turismo, e eu comecei a fazer viagens internacionais, levar grupos para fora desde muito cedo. E com essa vivência eu me senti muito à vontade no ambiente do direito aeronáutico, representando essas companhias aéreas junto, na época, ao DAC, o Departamento de Aviação Civil. Ainda não tínhamos a agência, a ANAC. Não tinha a ANAC. Né? E essa foi a vivência que eu fui tendo e fui me especializando. Depois eu saí desse escritório, fui fazer a carreira no escritório internacional chamado Beaumont & Son, que posteriormente foi comprado por uma outra grande empresa global de advocacia chamada Clyde & Co. Fiquei nesse escritório por volta de 13 anos e lá também eu consegui me especializar bastante nessa área de seguros aeronáuticos, né? Eu me lembro que logo quando eu comecei na Beaumont & Son, nós tínhamos alguns arquivos físicos ainda, né? E alguns deles diziam respeito a 2 ou 3 acidentes que são muito famosos no Brasil, né? O primeiro deles, o acidente VASP, em Fortaleza, na Serra de Pacatuba, de 1982.
Foi um caso extremamente complexo, existia uma suspeita que depois acabou sendo confirmada de que o piloto havia cometido suicídio. Também tratava do acidente da Varig em Abidjan, né, na Costa do Marfim, também super complexo, um dos poucos grandes acidentes internacionais que o Brasil teve naquela década de 80, 90. E também tratei do acidente Xingu. Era o final daquele episódio, né, que o comandante Garcês pousou uma aeronave, né, no meio da floresta. Algumas pessoas, infelizmente, faleceram. Eles deram uma sorte, entre aspas, aí danada, porque ao deixar as asas para trás, o charuto da aeronave, infelizmente, não explodiu, não tinha combustível. E, portanto, algumas pessoas sobreviveram. E tem histórias magníficas, né? Por exemplo, de um passageiro que era de uma comunidade indígena e ele, quando ele pousou naquele lugar, eles estavam completamente perdidos, né? A história do acidente é essa, de Xingu. E quando ele mete a mão no solo, ele olha para os outros passageiros, inclusive para o comandante, diz: nós estamos no Xingu. Ele reconheceu pelo solo do próprio local. Caramba! Então são causos, assim, detalhes que a gente guarda. E fui criando afeição pela área. Eu costumo dizer que ninguém quer lidar com acidente aeronáutico, né? É quase uma missão que vem de Deus aí para a gente tomar conta de uma área dessa, porque existe também uma energia, uma carga muito forte de energia. Uma carga emocional muito pesada. Emocional né? muito pesada quando você vai tratar desses casos, né? Depois a gente foi engatando, eu ainda fui para uma outra firma chamada Tauil Schecker Meyer Brown. Fiquei por lá 5 anos. E há 6 anos atrás eu optei por criar a própria firma, né, que é o Costa, Albino e Rocha, advogados em cooperação com a HFW, já com essa firma inglesa que tem muita tradição. Uma firma de mais de 140 anos na advocacia global. Então CAR Costa, Albino e Rocha. O Rocha, o Dini Rocha, que fez uma fusão conosco. Ele também tinha uma firma de advocacia boutique na área securitária, em outros ramos que não aeronáutico e marítimo. E a gente se juntou e hoje nós fomos eleitos ano passado, com apenas 10 meses depois da fusão, como a melhor firma de seguro do país. Hoje temos 52 pessoas, somos 11 sócios, um consultor estrangeiro. E temos escritórios no Rio e São Paulo, né? Minha pessoal, não da equipe toda, mas nós temos pelo menos de 12 a 15 pessoas dedicadas exclusivamente ao seguro aeronáutico. Caramba, Passamos Júlio. o dia tratando de acidentes, parabéns. regulando, baita estrutura. Regulando sinistros desde bagagem, carga, lesão corporal, morte por acidente... Dano moral. Tudo. Hangar, aviação geral, drone, satélites. Caraca, Júlio, seguro de satélite. Explica para o pessoal mais ou menos como é que é, o que é um sinistro de satélite, né? E o que é um seguro de satélite. O satélite é um ramo extremamente especializado, mas eu diria que hoje não apenas os satélites, né, mas o ramo de seguros espaciais é algo que está se desenvolvendo com muita velocidade. Eu estive agora em Montreal numa reunião dos seguradores aeronáuticos de todo o mundo e já existem departamentos especializados na área de satélites, praticamente todas as seguradoras. O Elon Musk está movimentando o mercado. Está movimentando o mercado. Muita gente não sabe, o Elon Musk, eu acho que hoje já está com mais de 12 mil satélites, né? Então você imagina que para isso ele deve fazer seguro para praticamente toda a frota e tal, e nós também temos o nosso Intelsat, outros satélites que a gente também tem operação pelo Brasil. E como é que é um sinistro de satélite, Júlio? O sinistro de satélite ele pode se dar em 3 etapas, né? Você tem a etapa do lançamento, que é uma etapa que tem uma duração bastante curta, mas ela tem uma quantidade, né, de sinistro muito elevada. Então é muito recorrente você ter um sinistro já no lançamento. Portanto, é uma das etapas mais caras, eu diria. Depois você tem o transporte do satélite até a localização geoespacial dele, onde ele vai ser solto e ele vai começar a fazer o trabalho dele. Quando desacopla do foguete. Quando desacopla, isso. E depois você tem uma terceira etapa do seguro, que é justamente a operação dele, né? Um satélite, quando ele é produzido, no business plan do satélite, eu diria assim, você tem lá a quantidade de dados que ele vai mandar para a Terra, né, ao longo da sua vida útil, né? E ele tem uma vida útil normalmente já pré-fixada. Qualquer coisa que leve ele a ter que sair da órbita dele por alguma razão, seja porque vai colidir com a Estação Espacial Internacional, alguma coisa do gênero, ele gasta combustível, aquela vida útil dele diminui e isso é um problema. Então você tem, seguro de satélite, você tem, por exemplo, que ele é esperado que ele mande um número de dados, né, de informações para a Terra, ele deixa de mandar, a partir do momento em que ele deixa de mandar os dados, ele está gerando um prejuízo ao operador do satélite.
E esse prejuízo tem que ser mensurado por um expert, por um forensic expert, que a gente chama, né? Uma pessoa que também tem especialização nessa área de satélite. Isso é mensurado financeiramente e é pago para o segurado. Então é realmente Então seria um seguro da performance dele, no envio de dados. Essa terceira etapa, sim. Terceira e última etapa, sim. Sensacional. O nosso sinistro nós tivemos recente foi um satélite que o pessoal brinca, é o satélite caixa de sapato, que é aquele pequenininho, mas que também é muito útil porque ele envia informações, por exemplo, meteorológicas, sobre questões ambientais para a Terra. E na ocasião ele tinha que ser transportado até os Estados Unidos e ele sofreu um dano durante o transporte, né? A caixa o transporte em terra, né? Existia um dispositivo que indicava que ele tinha sofrido um choque superior ao limite máximo para aquele tipo de equipamento. E aí a situação era que ou você mandava ele para a órbita para ver se ele ia funcionar ou não, ou você já reparava ele em terra. E obviamente reparar um satélite não é uma missão barata. Então você tem essas nuances assim que são bem interessantes, né? Drone também é um mercado que está sendo muito movimentado. Você que a Aeroconsult tem aí fatia já do seu negócio dedicada aí à operação de drones. A gente tem visto também muitos sinistros, né? Sim. E cada vez mais complexos, porque os equipamentos também vão ficando mais complexos. A gente espera que nos próximos anos também o seguro aeronáutico abarque aí os eVTOLs, né? Aqueles equipamentos que chamam de carros voadores, mas de carros eles ainda não tem nada. Eles são realmente transportes alternativas, né, à mobilidade urbana, e a gente espera que eles também comecem a gerar algum negócio para o ramo de seguros também, né? Nós temos mais de 100 projetos no mundo inteiro. A expectativa é que só alguns deles realmente cheguem à etapa de comercialização, mas o Brasil está muito bem representado, por exemplo, pela IVE, né, que é spin-off da Embraer e que fica nos Estados Unidos, mas é uma empresa, eu diria, brasileira, que está bastante adiantada aí na produção do seu eVTOL, né? Tal como a Vertical, a Lilium e outros tantos operadores aí. Não, legal. E você é PP, né? Você é piloto privado. Em qual momento da carreira você brevetou? Eu percebi nos primeiros anos, logo lidando com a parte de direito aeronáutico, depois com acidentes aéreos, com sinistros aeronáuticos, eu percebi que eu precisava conhecer. Eu precisava saber o que era no detalhe um circuito de tráfego, eu precisava saber o que é um ILS e outras tantas expressões do jargão aeronáutico. Eu falei, bom, eu preciso ser corretor, eu preciso entender primeiro a técnica de colocação de um risco aeronáutico, que é extremamente complexo e pouca gente aprecia isso, né? Não é só aquela proposta e você leva para cima. Exatamente. Tem uma série de avaliações que são feitas. E também percebi que eu precisava conhecer do jargão aeronáutico, cheirar um pouco de querosene, né? Sim. Entender um pouco daquela dinâmica, de como funciona o aeroporto, entender que depois de um pequeno reparo... Se colocar do outro lado também, né? Porque muita gente no outro dia perguntou, como é que você sabe que esse era um voo de teste? Eu falei, olha, eu tenho a indicação clara que é um voo de teste porque tinha um mecânico a bordo e essa aeronave acabou de sair da manutenção. Então, para mim, está claro que esse mecânico estava a bordo. Está caracterizado, né? Está caracterizado. Então, você começa a ter esse sentimento de quem não é de aeroporto, que não frequenta aeródromo, não tem essa vivência. E aí eu fiz esse curso, fiz algumas horas de voo, brevetei. E aí, por uma questão pessoal, minha mãe, que foi fazer um voo comigo, pediu para eu não voar mais, porque ela achou aquilo um absurdo, de perigoso. E aí eu deixei de voar com o PPA, mas tenho lá a minha carteirinha, eu tenho um enorme orgulho. Você voou solo com a sua mãe? Eu solei com minha mãe, coitada, ela ficou desesperada. E eu tinha o hábito de sair de Maricá e ao invés de ficar fazendo a instrução ali em cima da costa, eu pedia sempre para o meu instrutor, que hoje é piloto da Latam, eu pedia para ele, vamos fazer um pousinho lá no Santos Dumont. E, Júlio, dá um trabalho, lá não tem slot, um monte de avião grande, a gente pequenininho ali, a gente já atrapalha o tráfego todo. Falei, não tem problema, o aeroporto é pra gente também, vamos lá usar. E a gente pousava no Santos Dumont e depois voltava. Era um barato, eu sinto muita falta dessa vivência. Imagino, né? Você no comando com aquela vista maravilhosa, né? Fazendo a aproximação do Santos Dumont, ele é um porta-aviões, né? Mas a vista vale a pena, né? Com certeza. Ô, Júlio, vamos entrar aqui numa parte também. Como surgiu essa ideia, né, de se especializar em direito aeronáutico, o que ele abrange, e hoje a gente não vê em nenhuma faculdade você tem uma especialização, um viés de direito aeronáutico, né? Então a gente queria saber como esses caminhos que você pegou, como você detectou isso e como você
criou uma especialização dentro do direito. Exato. Bom, o direito aeronáutico ainda hoje é pouco difundido nas faculdades de direito pelo país, né? Felizmente, agora a gente vive um determinado boom da matéria. Acho que tem muito mais gente interessada hoje do que havia na década de 90, nos anos 2000. Naquela ocasião, eu me lembro que apenas a minha faculdade, era a Universidade Federal Fluminense, oferecia o direito marítimo e o direito aeronáutico como matérias eletivas. Então, eu puxei a matéria, fiz, achei encantador, comecei a frequentar a Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, depois o Instituto Ibero-Americano de Direito Aeronáutico, comecei a frequentar os seminários, as conferências. É isso que eu sugiro aos jovens ou aos outros que queiram também se juntar a essa comunidade tão específica do direito aeronáutico, que tentem buscar nessas associações, nas sociedades especializadas, os contatos e começar a frequentar, né? E aí, naquela ocasião, eu me apaixonei pela matéria, já estava super envolvido no escritório, depois no outro escritório inglês também, onde eu fui, era o maior do mundo na área, naquela época, e comecei a me especializar mais e mais. Atualmente, a gente tem muitas comissões de direito aeronáutico dedicadas ao direito aeronáutico nas seccionais da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje é possível, na seccional do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, aqui pertinho, a gente tem uma comissão muito, muito atuante, muito forte, de direito aeronáutico. Nós temos a Comissão Federal de Direito Aeronáutico na OAB em Brasília. Então, hoje já existem mais canais onde as pessoas, de fato, podem se conectar com a matéria e tentar se especializar, né? Sim. Então, o bacharel que está acabando de sair da faculdade, se formar, ele já tem um caminho para se especializar em direito aeronáutico? Já consegue. Hoje em dia, no momento atual, a gente tem pelo menos umas 8 ou 10 comissões em todo o Brasil que lidam com a matéria. Puxa, que lá no Amazonas também tem uma que é bastante atuante, Brasília, Nordeste, Rio, São Paulo, Minas. Minas também, o Alessandro Laender, que é nosso colega. O Alessandro está em BH. Está em BH, também toca muita coisa lá com a turma da comissão de BH, também de Direito Aeronáutico. Então, é uma comunidade grande agora. Pô, que legal. Força, e você foi promissor disso, né? Você foi o propulsor, o pioneiro, né? O pioneiro disso, né? Na verdade, eu acho que os grandes pioneiros, né, foram, eu diria, o Aguinaldo Junqueira, foi vice-presidente jurídico da Varig naquela época. A gente tem aí outras pessoas, o Silvio Mário Lócio Brasil, o professor Ayrton Paiva, tem muita gente, a doutora Teil, a doutora Ana Munhoz do DAC, então tem uma turma muito da antiga que começou isso antes de mim, mas eu, sem dúvida, tentei levar isso adiante e a gente hoje vê aí bons frutos, né? É uma matéria que hoje ganhou muita relevância, né? Infelizmente, ganhou relevância também dentro de circunstâncias que não foram tão bacanas, né? A gente teve no Brasil pelo menos 3 grandes acidentes, né, dos quais eu participei, e isso fez com que a matéria ganhasse muita notoriedade, né? O Brasil, como teve alguns acidentes de grande porte, ela acabou ganhando notoriedade e as pessoas claramente foram ficando mais interessadas, né? Entendi. E já que você citou, o Julinho, né, estamos aí falando, né, de Gol, TAM e Air France. Exato. E você atuou efetivamente nesses 3 processos. E conta para o pessoal como que é a linha do tempo disso aí, né? A hora que começa e até a hora que termina. Os acidentes aéreos, eles são eventos catastróficos com grande impacto não apenas no operador, mas também no seguro aeronáutico, na comunidade aeronáutica em si, e ele de fato é dividido em várias etapas, né? Nós temos no primeiro momento, que é justamente onde se instala a crise dentro da companhia aérea, dentro do operador aeronáutico, seja de grande ou de pequeno porte, né? A crise é a mesma, só mudam as proporções. A gente tem a primeira parte que é da nossa atuação, que é justamente no gerenciamento de crise, né? A gente passa muito tempo treinando para gerir um eventual evento catastrófico dentro de uma companhia aérea, dentro de uma empresa de táxi aéreo, no operador menor. A gente faz diversos simulados, prepara a empresa para que ela possa, numa eventual ocorrência, responder de forma... É difícil você sair bem num cenário desse, mas pelo menos... Tem um gabinete de crise, né? Exato, e reagir de forma adequada, né? Porque a pior coisa que poderia acontecer num evento dessa natureza é uma empresa congelar. Ela não conseguir reagir de qualquer forma àquele evento. Então a gente se prepara muito, faz vários treinamentos para que nesse momento eles possam seguir tudo aquilo que a agência reguladora ANAC demanda desses grandes operadores em caso de uma ocorrência aeronáutica, em caso de um acidente aeronáutico. E aí, nesse momento, deflagra-se aí a parte de gerenciamento de crise.
A empresa normalmente estabelece uma sala de situação, uma sala de gerenciamento de crise, onde você tem representantes de várias áreas da empresa para que possam coordenar as primeiras respostas, né? E elas são complexas, porque de um momento para o outro você pode ter 300 vítimas num lugar remoto que sequer você, às vezes, tem uma base da própria empresa, você é obrigado, muitas vezes, a achar meios para poder responder. Vocês vejam aí no caso da Air France, o 447, né, um acidente de 2009, foi no meio do Oceano Atlântico. A aeronave ficou desaparecida por alguns dias, né? Só depois de alguns dias foram encontrados alguns pedaços. Apareceu a cauda da aeronave, né? Depois, né, o aileron, a cauda, tudo. Então, aquelas coisas foram aparecendo e foi um processo muito demorado. Então, normalmente se estabelece um comitê para gestão da crise. Você traz os familiares, também é outro processo super complicado, porque você tem que cuidar da privacidade dessas pessoas. Você traz elas para um hotel, o hotel, você tem que ter segurança, você tem que ter ambulância nesse hotel. Você tem que ter relatórios... Muito repórter em cima, muita né? pressão, você tem que ter relatórios periódicos para avisar as pessoas, primeiro, e depois a imprensa e o grande público, daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo investigado. A empresa hoje, no cenário atual, precisa também reagir nas mídias sociais a muitos ataques que são feitos, a muitas fofocas, informações equivocadas que são colocadas de propósito para atrapalhar todo o sistema. É impressionante. No caso da TAM, por exemplo, 3054-2007... Logo que foi aberta o 0800 para que as famílias pudessem entrar em contato e obter informações sobre o acidente, nós recebemos 80% das ligações eram trote. Eram pessoas ou interessadas em fofoca, em saber informações sobre o caso, mas sem nenhuma conexão com aqueles passageiros, ou pessoas querendo criar confusão. Então, assim, foi uma loucura. Do nada, sem ter ligação nenhuma. Do nada. A gente teve mais de 60 mil ligações em menos de 48 horas e aí tivemos que criar, que não estava no plano de resposta à emergência... Um filtro. Nós tivemos que criar um filtro que era uma segunda etapa, onde a pessoa que realmente se identificava como parente desse familiar de vítima, ela conseguiria entrar em contato com outro número, onde aí sim ela conseguiria obter informações fidedignas sobre o que estava acontecendo e a gente já encaminhava para a parte de obtenção do transporte aéreo para ir até o hotel onde as famílias estavam hospedadas e lá ela recebesse as informações corretas, né? E nesse meio tem histórias surreais, né? Nós temos casos em que advogados, por exemplo, de outras jurisdições, advogados norte-americanos, conhecidos como Sharks, né? Eles vêm para o local do acidente e conseguem se colocar dentro do grupo dos familiares para vender serviços. Então, não é incomum no acidente da TAM, a gente também viu isso, que os quartos onde estavam hospedadas as famílias com um envelope embaixo da porta, com propaganda, né, com pessoas com cheque na mão para mostrar que eles tinham sido indenizados em outros casos para contratar os serviços deles. Caraca, nesse Equador, nível? A gente teve um padre, por exemplo, um cura, que foi até o hospital onde haviam sobreviventes do acidente. Ele entrava no quarto das pessoas para entregar o cartão do advogado norte-americano. Então, é assim, tem muitas histórias, muitos causos envolvendo todo esse... O padre panfletando o cartão do advogado. Puxa. Então, existe essa parte do assédio também, que é horrorosa, que é horrível. Existe toda a parte de assistência psicológica, assistência médica, acomodação, informação, né? O dever de informação da companhia nessa hora ela tem que abrir, todas as informações estão relacionadas às investigações, as apurações estão sendo feitas. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, normalmente você tem aí o pagamento de algum tipo de adiantamento, do seguro obrigatório reto, no caso do México e no caso do Brasil, para que as famílias tenham algum respaldo financeiro, né? Não precisem ficar desesperadamente atrás de litígios ou de acordos para se ver livre daquele problema. Então, esse adiantamento serve um pouco para criar, de certa forma, um colchão para as pessoas poderem ter alguma assistência. E, posteriormente, começa a questão indenizatória propriamente dita, onde é apurado o perfil de cada vítima, a sobrevida, os vencimentos. Então, muita gente pergunta... A indenização é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. O que é igual para todo mundo são os parâmetros indenizatórios, que hoje, de certa forma, já estão bem estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, que é quem normalmente julga os casos relacionados a acidentes aéreos, principalmente domésticos e tal. E ali a gente já tem os parâmetros indenizatórios já mais ou menos pré-fixados, que são habitualmente utilizados nesses casos, né? No passado, você tinha
um Código Brasileiro de Aeronáutica, uma Convenção de Varsóvia com limites indenizatórios pré-fixados que não eram excedidos. Hoje você já tem uma determinada flexibilização dos tribunais locais quanto a isso. Então, a gente precisa aplicar mesmo esses parâmetros para poder chegar ao montante indenizatório, né? Feitas as indenizações, a seguradora se subroga no direito dessas pessoas e, eventualmente, se for o caso, ela pode também buscar um ressarcimento contra o aeroporto, se foi ele o causador do dano, contra o fabricante da aeronave. A gente tem visto aí várias discussões envolvendo a Airbus, por exemplo. Então, nesses casos, a gente consegue também, às vezes, ressarcir a própria seguradora dos danos que ela sofreu em decorrência do acidente causado por terceiros, né? Então, é possível o parente de uma vítima receber uma indenização da companhia aérea e do fabricante também? Isso é factível? Ou se ele já recebeu uma, já matou o processo ali? Mata o processo ali. Na verdade, a gente diz que não pode haver o double dipping, né? Você não pode ser indenizado duas vezes pelo mesmo fato, né? Então, normalmente, para as famílias, às vezes é mais fácil processar a própria companhia aérea, porque é quem tem responsabilidade objetiva, né? A culpa é presumida, você não precisa ficar provando que ela tem culpa. Muitas vezes, com o fabricante, é um pouco mais complexo. Você precisa comprovar que aquele equipamento deu alguma falha. E isso, para um familiar, aí sim, hipossuficiente na questão da produção da prova contra o fabricante, é muito mais complicado, né? Seria mais fácil para uma seguradora que tem um corpo jurídico mais amplo, pode contar com o apoio de experts e tal, fazer esse ressarcimento. Então, normalmente, as famílias optam mesmo em processar as companhias, os operadores. A via da linha aérea. Normalmente. E, como você falou, né, os parâmetros de indenização que a gente tem o tempo de vida útil da pessoa, né? A profissão que ela vai exercer, a expectativa de vida que tem, o salário. Conta algumas promoções também. Esse aqui, ele está numa fase aqui, mas ele está como gerente, mas ele pode chegar a superintendente. É considerada essas variáveis também para frente da vítima? Não, normalmente os tribunais brasileiros eles não remunera essas potenciais promoções, né? Sim. Exceto quando em carreiras públicas, onde a promoção ela é praticamente automática depois de determinado período de tempo. Os militares, por Carreira exemplo. militar. Carreira militar, esse tipo de evolução na carreira normalmente é contemplada pela jurisprudência. Mas nos casos de cidadão comum como nós, assim, eles não contemplam nenhum tipo de promoção, né? Entendi. Entendeu? É só uma explicação, normalmente 2/3 do valor do salário líquido da vítima durante o número de meses, aí chegando nesse montante, que é um montante normalmente alto, principalmente quando pessoas mais jovens, você ainda traz esse valor presente líquido para você pagar em uma única parcela, ao invés de você indenizar a pessoa até 2050, 2060. Entendi. E isso tudo é fechado à base de acordo, né? Normalmente. Ou é sentenciado? A gente teve uma experiência, uma iniciativa muito peculiar, muito única, pioneira, no acidente do 3054, no 447 também, que foram as câmaras de indenização. A gente tinha verificado a existência de uma câmara de indenização no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, mas era uma câmara de indenização onde as famílias que ingressassem nesse ambiente controlado pelo Estado, para que fossem indenizadas, elas abriam mão de qualquer litígio e elas tinham um montante pré-fixado, né, para que elas recebessem do Estado uma determinada indenização. No nosso caso, não. A gente fez isso com dinheiro privado dos resseguradores, dos seguradores envolvidos nas apólices, e a gente criou, junto com a Defensoria Pública, no caso São Paulo, Rio, com o Ministério da Justiça, com a OAB e outros órgãos de defesa do consumidor, a gente criou um ambiente totalmente controlado em que as famílias poderiam optar por negociar conosco já com parâmetros indenizatórios pré-determinados, pré-estabelecidos, e se não fosse possível o acordo, elas ainda podiam ir para a Justiça. E nesse ambiente, com representantes de todos esses locais e com mediadores também na mesa para discutir esses aspectos, a gente conseguiu fechar 93% praticamente dos acordos. Caramba, é muita coisa. Tanto nos casos da TAM, de 3054, quanto na Air France também, 447. Então foram resultados bem promissores, tanto assim que as câmaras de indenização também foram utilizadas pelo Estado e pelos entes privados
nas questões relacionadas a Brumadinho e outras tragédias brasileiras. Né? No acidente da Gol com o Legacy, você também atuou, Júlio? Nosso escritório atuou. Eu, particularmente, atuei numa parte muito pequena, já pelo Legacy, não pela Gol. Mas o nosso escritório, na época, participou de todo o evento também. De todo o processo. E houve, assim, ninguém ainda soube responder essa pergunta, e se você puder responder, também responda. Se não puder, José Alfredo, isso está em segredo, que eu não posso falar. Houve algum acionamento de responsabilidade do Legacy na apólice de seguro do Legacy ou não? Olha, o envolvimento que eu tive em relação ao Legacy foi muito mais relacionado ao casco do que à responsabilidade civil. Eu creio que eles possivelmente tenham... Eu me lembro que uma boa parte das famílias tentaram ingressar nos Estados Unidos contra os fabricantes. Teve uma discussão mais ampla nos Estados Unidos, mas o tribunal de lá disse que não tinha competência para julgar o caso, competência técnica, é claro, processual, né? Então eles tiveram que mandar o caso de volta para o Brasil. Então todos os casos foram aqui resolvidos. Entendi. Então ele voltou para uma única via, né? Exato, ele voltou para o Brasil. Entendi. No caso da TAM também aconteceu isso. Foram para os Estados Unidos, mas voltou para o Brasil. Entendi. E nesse meandro de indenização, né? Vamos pegar uma vítima aí de 20 anos de idade, né? A pessoa que está começando a sua carreira profissional, ou talvez ainda esteja estudando, no caso de um estudante que ainda não está na carreira profissional, mas está numa faculdade, está estudando, está se especializando. Como é que chega numa indenização se ele ainda não tinha um trabalho? Como é que lida com isso na justiça? Esses casos são os mais complexos, porque às vezes você tem um jovem com um futuro que parece ser brilhante, mas que infelizmente não chegou até lá. Então os tribunais eles tendem a ter critérios alternativos para esses casos, né? Para o caso, por exemplo, de uma criança, um bebê que infelizmente falece no acidente aéreo e tem como sobrevivente a mãe ou o pai. Eles normalmente falam um salário mínimo até os 25 anos como indenização material e o dano moral, que esse sim pode ser indenizado independente da pessoa ter uma profissão ou não, gerar renda ou não. Entendi. Essa é a forma como os tribunais têm. E nos casos de estudantes também, eles não consideram a carreira em si, mesmo que já esteja endereçado, encaminhado numa universidade de medicina, na faculdade de medicina ou de direito, eles vão considerar uma verba limitada até os 25 anos de idade, quando eventualmente ele contribuía para dentro de casa, né? Perfeito. Julinho, até agora a gente falou, né, de grandes acidentes aéreos, né, envolvendo linha aérea. Vamos falar do acidente pequenininho, né? A gente tem aqui o nosso exemplo de todas as lives aqui, o nosso King C90, que pode se acidentar e cair numa área urbana. Então, a gente está falando de um acidente de menor proporção, mas um acidente que demanda os mesmos cuidados com vítimas, com pessoas no solo. Como é que funciona também esse acidente menor dentro de uma área urbana? Dentro do regulamento aeronáutico, obviamente, não há uma exigência tão significativa, tão dispendiosa quanto para aviação executiva, quanto há para aviação comercial de grande porte, né? Então, a gente está falando de uma aeronave de menor porte, onde normalmente aí sim o papel das seguradoras é muito mais intenso, né? No sentido de dar algum suporte para esse operador. E as medidas de mitigação são as mesmas, né? Naturalmente, no primeiro momento, quem vai atuar como ponta de lança e não num acidente de menor porte é o Estado, né? O Estado chega com toda a sua estrutura para dar apoio no combate a incêndio, na extração de eventuais vítimas e, inclusive, reconhecimento das vítimas. Muitas vezes, as pessoas imputam aí a demora ao operador aeronáutico, à companhia aérea, e não é isso. É uma obrigação do Estado, o reconhecimento de vítimas, né? Liberação dos corpos, a parte toda de EML também, que é uma parte super delicada e custosa, né? No acidente, por exemplo, da TAM, que era um acidente de grande porte, nós tivemos que trazer equipamentos para reconhecimento de vítimas de outros estados, inclusive médicos legistas do Brasil inteiro foram para São Paulo naquela ocasião para dar apoio. No caso dos menores acidentes, a gente acaba estando mais próximo ao próprio segurado, no sentido de fornecer apoio físico, logístico mesmo para eles, né? E no contato também com as famílias para deliberar logo sobre questões urgentes como remoção das famílias ou dos corpos, até onde vai,
como vai se dar, infelizmente, o funeral, esse tipo de coisa, a gente precisa ter uma atuação muito mais próxima. E na questão indenizatória é idem, né? Porque também as pessoas têm as mesmas necessidades de quem, infelizmente, teve um acidente aéreo. Então, é bastante complexo, porque há menos estrutura, né, envolvida para dar suporte. E muitas vezes você precisa improvisar muito mais rapidamente num caso de pequeno porte do que num caso de acidente aéreo de companhia aérea mesmo. Não, legal. E pegando o gancho aqui, né, da comparação, judicialmente, quando você vai fazer um acordo indenizatório da vítima da aeronave de menor porte em comparado com um acidente de linha aérea, os parâmetros usados para se calcular a indenização são os mesmos ou ele muda? São os mesmos. São os mesmos. Às vezes o que a gente vê os tribunais um pouco mais sensíveis a esses acidentes de grande repercussão midiática, né? Isso sim acontece, mas já na mensuração do dano moral. Mas, na minha opinião, deveria ser os mesmos como é para o dano material, por exemplo. Mas o dano moral é sempre mais subjetivo, então os tribunais têm uma tendência a dar uma agravada no dano moral num caso de grande repercussão, como o caso da Air France, do que num caso de pequeno porte, né? Isso acontece com frequência. Às vezes no seguro, Júlio, a gente tem aqui um envolvimento diário na comercialização de seguro aeronáutico. E a gente orienta ao máximo para se fazer um look confortável. O look, né, é o limite único combinado que representa a responsabilidade civil em segundo risco ao reta, né? E aí a gente recomenda, de acordo com o porte da aeronave, né, uma importância assegurada, aí, começando de 25 milhões de dólares para ficar com um look confortável para qualquer eventualidade. Só que isso reflete no preço, mas não reflete muito no preço, né? Porque o que é caro mesmo é o casco. O look ele é escalonado. Mas às vezes, não preciso disso tudo, não. Baixa para 5 milhões, baixa para 2 milhões de dólares, baixa para 1 milhão de dólares. E aí a gente vê, poxa, o cara com um baita avião, o cara está casando com um terno Armani, né? E quer economizar na meia e na gravata, que é o seguro, né? Então, e aí, na hora da indenização, na hora de um acidente, pode faltar, pode estourar o limite da importância segurada. Quando acontece isso, Júlio, né? Sentenciou e julgou, estourou o reta e estourou o look, essa diferença vai ficar com o operador? Sim. Infelizmente fica com o operador e não é incomum que isso aconteça, é o que você disse. Essa é uma recomendação que eu dou a todos os operadores que estão escutando aí, que realmente tenham cuidado quanto à alocação da verba do look, né? De fato, é melhor que ela seja uma verba que pareça excessiva do que a calça curta no momento em que você precisar dela, porque realmente as indenizações são altas. A gente não tem bola de cristal para saber se um acidente acontecer, aonde ele vai acontecer. Então, se ele acontece numa área urbana, se a sua aeronave está o tempo todo sobrevoando grandes cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você precisa, de fato, ter um look preparado para uma tragédia de grande porte. Mesmo que a aeronave seja de pequeno porte, porque uma aeronave de pequeno porte ainda pode causar um tremendo estrago, né, num acidente sobre uma área urbana. Então, isso tem que ser levado em conta, além, é claro, das indenizações dos próprios passageiros e tripulantes, né? Exatamente. Indenizações que, em determinado momento, o Brasil estava com uma das terceira ou quarta maior média de indenização do mundo, né? Depois de tantas grandes ocorrências, você acaba inflando esse mercado e o Brasil foi considerado um dos países mais caros do mundo quando o tema é indenização por acidente aéreo. Então, chegou a ter valores assim, média, né? Eu não estou aqui dizendo que o valor é esse, mas a média chegou a estar em torno de 1,3 milhões de dólares. Caramba! Agora a gente avalia isso em torno de 650 mil dólares, 700 mil dólares, a depender de que região. Isso também difere muito, né? As regiões, a gente percebe que os tribunais e o próprio poderio econômico, né, da região sudeste é maior, então as indenizações são maiores. No sul também, o norte um pouco mais baixo. Então isso tem muito a ver também de que forma, né, que tipo de operação você está se referindo, né? Normalmente, como é uma operação dedicada, vamos supor, ao suporte das tribos no Amazonas ou no Acre, os valores são um pouco mais baixos. Quando você vai para uma operação offshore no Rio de Janeiro, normalmente as indenizações são mais altas porque os funcionários que voam aquele tipo de aeronave têm uma remuneração mais alta.
né, um helicóptero executivo que cai em São Paulo, naturalmente essa indenização tende a ser muito mais alta. Então a gente percebe também essas tendências assim quando nós vamos para os tribunais, o que hoje é raro, né? Normalmente a maioria das ações relacionadas a acidentes aéreos que tem cobertura e que tem verba para indenizar, elas são liquidadas por acordo, mas a gente percebe que existe uma diferenciação grande em relação ao tipo de operação e quem estava voando, né? Que isso impacta direto, né? A remuneração dos passageiros, sim. Impacta sobre os valores finais, né? E depois ali do transitado a julgado, né? Vamos falar já de um caso sentenciado, né? Esgotou-se o RETA, o obrigatório RETA, esgotou-se o que ele tinha contratado de lucro. E aí ficou uma diferença significativa para poder indenizar as vítimas. A ação da justiça, né? Porque muita gente fala, não, sentenciou, depois eu recorro, quer barrigar, né? E quer ir empurrando a ação para frente. Mas, nesse caso, já entra com penhora de bens, já entra com bloqueio de contas, a ação é rápida para poder segurar, para poder garantir essa diferença para a vítima? Se você estivesse falando dos casos, por exemplo, do acidente do Mike Romeo Kilo, da TAM, do Fokker 100, né, de 1996 em Congonhas, em Jabaquara, na verdade, aquelas ações demoraram por volta de 10 anos para terminar. Uhum. Atualmente, essas ações costumam tramitar muito mais rapidamente, né? E, normalmente, com 5 anos, a ação já chegou ao seu término e aí, diante da execução do julgado, de fato, o juiz vai adotar a penhora e congelamento de bens, o que tiver que ser feito para poder que a família possa executar essa verba. Ainda mais se for uma verba tida como alimentos, né? Que é a parte que o dano moral, normalmente ele é pago na forma de lucros cessantes por pensionamento mensal. Então, se esse pensionamento já está sendo devido há muitos anos e a família não recebeu, no momento da execução, aquilo sendo alimentos, aquilo tem até prioridade para ser executado mais rapidamente. Então, de fato, eles vão tomar as medidas que forem necessárias para poder garantir aí a execução do julgado. Vamos lá, Julinho. Falando em indenização, né, a gente tem aí uma ação da Abrapava, né? Eu frequento a Abrapava, você também, já fomos em vários encontros, já nos encontramos lá várias vezes, e todo mundo sabe, né, é notório que existe uma ação da Abrapava muito bem calçada, né, e muito bem fundamentada para aumentar as importâncias seguradas do seguro RETA. E conta pra gente como que isso entrou, como caminhou e aonde está. Ótimo. Isso é um assunto bastante polêmico no Brasil, infelizmente, né? Deveria ser um seguro obrigatório, uma coisa mais simples, como todos os seguros obrigatórios são pelo mundo. Padrão americano, né? Mas infelizmente aqui a coisa realmente ganhou contornos bastante complexos. Voltando um pouco à questão da história do seguro obrigatório. O seguro obrigatório ele é criado no Brasil desde a época da 7366, que é a lei de seguro, né? A antiga lei de seguro brasileira. E depois ele vem ganhando alguns contornos mais na área aeronáutica, para que ele fosse um pouco mais abrangente. Nós temos um Código Brasileiro do Ar de 66, que entrou em vigor na mesma época dessa lei do seguro. Então, ali começa a história do seguro obrigatório RETA. Na época, o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, nosso querido IRB, ele tinha poderes também de órgão regulador. Então, ele que regulava o valor do seguro obrigatório, fez até, acho que, 1985, existia a DECAT 0185, você vai se lembrar dela. Tarifona, né? Tarifona com o valor das importâncias seguradas no RETA. Ocorre que o RETA, quando foi criado, se você leu entre o artigo 281 e 286 do Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986, já não é mais o de 66, a gente vê que o RETA, na verdade, foi criado para que ele fosse uma garantia de indenização para que eles tivessem algum problema no transporte aéreo, mas como se fosse uma garantia máxima, ou seja, era uma indenização que era considerada o teto e não o piso indenizatório. Só que com o tempo, como o código faz referência às indenizações em OTN, que é uma unidade financeira que os mais jovens sequer conhecem, mas que depois dos idos dos anos 80, ainda antes do Plano Real, ela foi alterada 4, 5 vezes, depois foi extinta. Depois nós tivemos outras 3 moedas. Depois virou ORTN. ORTN e por aí veio, então, uma série de índices e moedas que sucederam aí a OTN.
esses valores ficaram muito defasados e o IRB não publicou uma nova DECAT. Né? Quando o IRB para de tratar do RETA, o valor, por exemplo, para indenização de morte era de R$ 14.223,64. Você vai lembrar desse valor. Exatamente. E aí essa questão ficou parada até que nós tivemos o acidente da Gol e os seguradores da Gol queriam fazer um adiantamento para as famílias. Ô Julinho, só fazer um parênteses, né? E antes ainda era obrigatório só tripulante. Tripulante, exatamente. Você não precisava fazer para os passageiros, né? Exato. Depois que ela tornou-se obrigatória para os passageiros. Né? E aí no acidente da Gol as famílias pediram uma antecipação, os seguradores um pouco perdidos, porque a legislação não fazia referência a nenhuma antecipação de valores, resolveram pagar o RETA. E o RETA era de R$14 mil, ou seja, não dava para nada. Em um mês a família já estaria sem dinheiro para pagar conta de luz, condomínio, escola das crianças. Era um absurdo. Então a associação já estava constituída, a Abrapav e outras tantas, elas foram para cima do mercado e disseram, esse assunto precisa ser revisado. A Abrapava nasceu com o acidente da TAM, né? Da TAM de 96, do Fokker o Mike Romeu Kilo, exato, de 96 no Jabaquara. Né? E aí depois nós tivemos, na sequência, o acidente da TAM, o 3054. Que foi também do Airbus sem Congonhas. Que explodiu dentro do próprio hangar. Do hangar deles lá de carga. E aí, com esse outro acidente, novamente a Abrapav e outras associações de família e tal voltaram para cima do governo e disseram, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser atualizado. E na ocasião, então, em 2008, saiu uma resolução, acho que é a resolução 400 da ANAC, que dispunha sobre a atualização, forma de atualização do seguro obrigatório RETA. Essa resolução, ainda que tenha trazido um valor mais elevado, inclusive mecanismos de atualização desses valores para que eles não ficassem novamente defasados, eles foram feitos com base num determinado critério de cálculo que não foi aceito pelas famílias que ingressaram com uma ação civil pública. Essa ação civil pública ela foi julgada procedente, ela está já em último aí nível, vou dizer assim, nível de recurso no STJ, para não complicar, né, porque são todos recursos. Depois do STJ vem o STF? Não, essa matéria não é uma matéria constitucional, ela não vai para o STF. Mas então o STJ é a última? É a última instância e por lá de ser julgado, eu acho que dentro de pouco tempo, e aí vamos ver se essa decisão realmente for tida como erga omnes, ou seja, executável contra todo o mercado. As autoridades, tanto do nível securitário, que né, no caso a SUSEP ou o Conselho Nacional de Seguros Privados, quanto a ANAC, vão precisar se movimentar para entender qual é o valor realmente atual do seguro obrigatório RETA. E a expectativa é que esse cálculo acabe redundando no valor do RETA, que é muito mais alto do que atual, e isso provavelmente vai trazer um problema de precificação do RETA, porque ele provavelmente vai ficar bem mais caro. Mas, por outro lado, ele coloca o Brasil num nível, num patamar indenizatório muito semelhante àquele da Convenção de Montreal. E, não coincidentemente, hoje o Congresso brasileiro está sentado já faz algum tempo, já faz aqui uns 2 ou 3 anos, se algum congressista estiver nos assistindo aí, por favor, é hora desse projeto andar um pouco, que é o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que também vai trocar toda a sistemática do Código Brasileiro de Aeronáutica atual de 86 para algo mais moderno, que já é o sistema que a gente chama de Montreal, de indenização, que é a Convenção de Montreal de 99, vai aplicar algo semelhante. Então, no final do dia, nós teremos aqui um sistema indenizatório semelhante àquele de Montreal, que hoje está em vigor para o transporte internacional, só que será também doméstico. O que eu acho extremamente positivo, né? Porque diminui as incertezas, traz mais segurança para as famílias, para o usuário do transporte aéreo. Então é algo que me parece extremamente positivo. Mas vai trazer, sim, algum... vai mudar a precificação. A precificação vai mudar. Vai mudar. Aí, você está aumentando a importância segurada, exato. Porque hoje a precificação está ligada diretamente às importâncias seguradas. Né? E você já tem ideia, você estima mais ou menos um valor de para quanto que vai um novo RETA? Hoje o RETA, em caso de morte e lesão corporal, está em torno de 120 mil. Né? Não, 102 mil. 102 mil, atualizou um pouquinho. Então, eu acredito que provavelmente vai para algo em torno de 300 mil reais. 340 mil reais. Sim. Não é um salto muito grande, né? Porque lá atrás, né, quando eu fui há 2 encontros atrás, acho que há 2 anos atrás, lá na Abrapava, se falava em 500 mil, né?
Se falava em 500 mil. A preocupação que fizesse, mas os cálculos me parecem em torno de 300, 350 mil reais. 350 mil. Que o valor me parece razoável e dá um colchão para as pessoas também poderem respirar numa situação tão uma situação trágica, né? Uma situação trágica, né? Porque o acidente, ele é sempre traumático, né? Muito. Ele é uma perda, assim, completamente de uma hora para outra, né? A pessoa liga do aeroporto, estou embarcando, tchau, daqui a pouco eu estou aí. Depois não chega nunca mais, né? Então, assim, isso a dor disso deve ser absurda. Com certeza. Incomparável. Mas só de modo geral, a gente teve a tragédia de Porto Alegre, né? Que houve a inundação total do aeroporto e das suas áreas de ar e terra, né? E criou-se um triângulo, né? Operador, hangares e cessionário. Como é que esse triângulo de responsabilidade jurídica vai funcionar? Em relação ao caso de Porto Alegre, eu infelizmente não posso me pronunciar, mas eu posso falar de Dubai. Pronto, pode ser de Dubai? Inundou. Vamos mudar para Dubai. Inundou também. Então, a mesma situação. São situações que agora me parece que serão cada vez mais recorrentes, né? Infelizmente, a gente está vendo aí a mudança climática, mas, por outro lado, a gente também sabe que a humanidade ainda não tem meios para evitar. Sim. Né? O próprio Estado fica hipossuficiente numa situação dessa. Né? E por isso que a gente tem no direito, e não é só no Brasil, em todo mundo, nós temos a figura que a gente chama de ato de Deus ou força maior. Ato do príncipe, alguns também dizem, quando é o Estado que intervém e cria uma situação que é previsível, mas não é evitável. Então aqui me parece, esses casos todos que a gente está vendo pelo mundo hoje, são casos realmente de força maior, e a força maior tem uma característica interessante, você tem o ato, né? Você tem o dano, mas o nexo causal é quebrado justamente pelo ato da força maior. E se não há responsabilidade, né, do operador, seja do aeroporto, do hangar, por aquele dano, né, se você não consegue imputar a ele essa responsabilidade, você não deflagra qualquer tipo de cobertura nas apólices, né? Então, eu acho que a análise são duas. A primeira é verificar se a apólice dá ou não cobertura para esse tipo de evento, né? Para danos à natureza. Danos à natureza, a gente tem normalmente a utilização de termos como convulsões da natureza ou desastres naturais. Se nós estivéssemos falando de uma pequena chuva ou um ventinho que só tirou a telha de um hangar, né? E não de todos os hangares, você consegue dizer que isso não é um evento de força maior ou não é uma convulsão da natureza, mas quando você tem um evento que efetivamente tomou conta de todo o aeródromo, de toda a cidade, de todas as adjacências... Praticamente o estado inteiro. Praticamente todo o estado, aí você percebe que realmente o operador daquele hangar ou daquele aeroporto, ele não tem realmente condições de se insurgir. Ele também é vítima, né? Ele também é vítima. E o fato dele não ter responsabilidade acaba não deflagrando um pré-requisito básico da cobertura de responsabilidade civil, que é a responsabilidade do próprio segurado, né? Entendi. Então, acho que são dois. Então, você precisa analisar a apólice para ver se tem ou não cobertura para esse tipo de evento e depois precisa ver se, havendo cobertura, se há responsabilidade civil efetiva de quem está na ponta, que é o seu segurado. Se o segurado não tem responsabilidade civil porque houve a quebra do nexo causal em virtude da força maior, de um ato de força maior, não há que se falar em acionamento das apólices, né? Esse, eu acredito que seja aí o ponto de maior discussão, que vai ser o ponto da controvérsia instalado em torno desses eventos todos pelo mundo relacionados à inundação, alagamentos, né? Verificar se era possível fazer alguma coisa. Não, se não era, muito difícil você imputar a responsabilidade a alguém por uma força de Deus. Exatamente. E indo agora para o lado dos hangares, né, que a gente falou aqui, vem batalhando, né? E realmente as condições climáticas aumentaram substancialmente em relação aos anos anteriores e principalmente nos últimos 2 anos os hangares vêm sofrendo muito. A gente teve aí vários hangares colapsando devido a fortes chuvas, devido a fortes ventos, e o seguro de responsabilidade civil hangares vem até o momento garantindo isso. E, mais uma vez, questão de responsabilidade, né? Às vezes o pessoal fala, não, tem lá 34 milhões de aeronave, 34 milhões de dólares, né, de aeronave dentro do hangar,
Mas ele fala, não, mas isso aqui não vai acontecer tudo de uma vez, não. Vamos fazer só de 5 para eu pagar baratinho. E aí péssima decisão, o hangar colapsa e atinge todas as aeronaves, né? Então, tem que se fazer um seguro de responsabilidade civil adequado de acordo com o valor em risco realmente do local. E, nesse caso, aí ele não foi uma tragédia. Às vezes, em aeroportos, você tem uma corrente de vento em determinado lugar que, às vezes, passa por cima de um hangar, mas os outros que estão do lado não acontece nada. E aí os danos são grandes, os danos são altos. A responsabilidade civil, como é que funciona isso, tanto do lado do cliente quanto do lado da seguradora? O Superior Tribunal de Justiça ele tem dois boxes, duas caixinhas a serem ticadas aí para você colocar uma ocorrência dentro que a gente chama de força maior, né, de convulsão da natureza. Um é que o estado de calamidade pública tenha sido declarado, que é o que aconteceu no Sul e aconteceu em outros lugares, em outras hipóteses, né? E dois, que você tem atuado com alguma negligência, com algum cuidado, né? O seu dever de cuidado você tem que ter. Você cumpriu ele para evitar que o risco ficasse latente, né? Dito isso, assim, em muitas ocasiões a gente tem visto, de fato, operadores de hangar no Brasil que contratam uma importância segurada muito baixa, e aí quando a gente vai ver, o único hangar que foi destelhado, o único hangar que sofreu, efetivamente foi o dele, não os demais. Então, não parece, normalmente, nessas circunstâncias, ser um caso de força maior, mas de responsabilidade. Ele vai ter que responder por aquilo, independente do limite da importância segurada, que é sempre um problemaço. A gente já teve um problema grande desse em Campo de Marte, né? Há poucos anos, você vai se recordar. Sim, sim. A gente se envolveu também, conseguimos liquidar os casos, mas foi um caso bastante complexo. Então, não é incomum. E outro problema que a gente vê recorrente também é a própria infraestrutura, né, desses hangares, né? Muitas vezes você tem um hangar com volume acumulado de risco elevadíssimo e a estrutura do hangar é muito ruim, muito velha, antiga, né? Muito antiga, sem os cuidados. Então, eu acho que cada vez mais, em primeiro lugar, vai haver um recrudescimento desse mercado de seguradoras que fazem o hangar. A gente vai ver cada vez menos seguradoras com apetite para absorver esse tipo de risco. Isso, com certeza, vai impactar no preço. O preço vai subir, eu não tenho a menor dúvida que, infelizmente... Esse ano já subiu. Com certeza. Os operadores de hangar vão sofrer com a precificação nesse ano, já nas renovações. E é necessário que eles também façam a parte deles para que tenham o suporte do mercado securitário, né? Que é estabelecer, comprovar, né, já na proposta, evidenciar que tem um hangar que está bem mantido, né, que tem cautela em relação a esses riscos ambientais que estão cada vez mais ao redor, né, cada vez mais severos em relação à operação. Então, esse tipo de coisa eles vão precisar estar endereçando com mais perseverança aí para evitar que o mercado também se retraia a ponto de que ninguém consiga fazer um seguro de andar no Brasil, que seria o pior cenário, né? Eu acho que já nos próximos meses apenas uma ou duas seguradoras brasileiras vão estar fazendo seguro de hangar, que é péssimo. Que é péssimo, E de forma bem restritiva, bem né? restritiva. Onde ele vai selecionar o que ele quer. É lógico. Né? Quem não tiver dentro de um padrão de segurança não vai conseguir fazer o seguro. Não vai conseguir fazer, exatamente. Não, legal. Julinho, a gente sempre pergunta para todo convidado que vem aqui, né? Qual que é o caso mais inusitado que você já teve aí na carreira? Que caso assim, putz, que negócio que dá para contar batendo papo. Deixa eu ver. E tomando uma cerveja, uma coisa que foi muito... Eu tive um episódio, vou contar um triste primeiro, assim, para mim foi um episódio muito marcante, foi uma das mães dos pilotos do acidente da TAM, 2007, eu fui até Recife conversar com ela, e ela me abraçou debulhando em lágrimas, assim, chorando muito, dizendo, meu filho é morto todo dia que eu acordo e eu ligo na televisão e eles dizem que o acidente foi culpa do meu filho, ele morreu mais uma vez para mim. Isso para mim me arrasou. Isso dói, hein, cara? E aí a gente fica pensando um pouco nessa questão, as pessoas costumam dizer, 90% dos acidentes são falha humana, né? E as pessoas, às vezes, a própria imprensa tende a ser muito dura, muito severa em relação aos tripulantes, né? Eu acho isso uma falta de respeito tremenda. E eles têm meu respeito cada vez maior justamente por causa dessa situação, né? Só quem voa, só quem está dentro de uma cabine sabe quais são as pressões,
né? Toda a preparação que é feita para alguém estar no comando de um Airbus, de um Boeing, né? De um 777 da vida, de um 350. Só quem está ali sabe com a pressão psicológica, a responsabilidade que carrega nos ombros, né? Muitas vezes sem ter o reconhecimento, né, da comunidade mesmo aeronáutica, né? Dos próprios empresários. Essa foi uma história dura, assim, que eu me lembro com clareza, assim, que eu também não aguentei e também chorei. E numa outra situação, a gente tem casos assim que são casos esquisitos, né? Nós tivemos um passageiro, por exemplo, na época da VASP ainda, ele era um padre, e chegou a bordo, estava no assento 2A e tal, e toda hora levantava, via o banheiro, e o nariz todo sujo, já na poeira branca, e os comissários começaram a ficar preocupados com o padre que levantava e pedia bebida alcoólica, ia para o banheiro e saía, não sei o que, eles começaram a ficar de olho, e de repente a comissária ele passou a mão na comissária. Que isso? E quando ele foi, então, obstado aí por um outro colega dela, um comissário, ele simplesmente resolveu entrar na cabine para tomar conta do voo, para tomar o comando. E eles tiveram que sentar esse senhor, tiveram que amarrar ele com aquelas fitas. Que isso? Ele queria pilotar o avião? Não, ele estava completamente alucinado, fora de si. Amarraram ele, colocaram alguma coisa na boca dele, ele acabou falecendo. Putz! E aí, quando depois fizeram os exames e tal, ele estava simplesmente alucinado, tinha cheirado tudo que podia no banheiro do avião, não era padre. Tava um over. Estava completamente fora de si, quer dizer, por risco, né? A gente, esses dias aí, estava vendo a ANAC fazer uma consulta pública, né, sobre passageiro indisciplinado. Esse é um caso clássico já de 30 anos atrás que aconteceu. E acabou vendo que ele não era padre, ele tinha família, ele morava na América Central, mas o cara estava aqui perdido, sei lá, fazendo o quê com esse tipo de coisa. Então, caraca, meu Deus. Fez tudo. E lá pro exterior, Juninho, você também atua, né, com grandes brokers, com resseguradores. Você hoje, né, sem modéstia, é o principal advogado com conhecimento de direito aeronáutico no Brasil. Então, explica pra gente como é que o que lá fora te pede, a tratativa, como é que é o relacionamento do direito brasileiro com o direito internacional. Obrigado, em primeiro lugar, pelo reconhecimento. É fruto de um trabalho árduo, você sabe que a gente trabalha incessantemente, eu sou uma pessoa extremamente acessível para meus clientes. Na hora que me ligo, quem quiser falar, quem quiser conversar, estou sempre à disposição. É também fruto de uma equipe toda que se dedica muito ao direito aeronáutico, ao seguro aeronáutico. A gente está sempre buscando aprimoramento, a gente está sempre buscando conhecimento lá fora, aqui dentro, com os colegas, contigo também, com toda a sua equipe. A gente sempre troca muito, né? Em qualquer sinistro, a gente está sempre... Antes de falar com o cliente, a gente se fala muito, a gente programa, a gente traça estratégias, então a gente está sempre bem alinhado com os nossos clientes. E o que se percebe lá fora é que antigamente o Brasil estava muito atrás, né, em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento do mercado, e hoje em dia eu acho que esse gap diminuiu bastante. Você hoje já tem representantes de todas as grandes corretoras de resseguro, de todos os grandes resseguradores no Brasil, eles já têm seus representantes locais, eles já conhecem muito mais o nosso mercado, respeitam muito mais a nossa opinião, né? Mas, naturalmente, tem questões, por exemplo, de direito que são relevantes porque nós, aqui no Brasil, temos um sistema jurídico que é chamado de civil law, né? Direito civil puro. E eles têm o common law, né? Que é o direito baseado em precedentes, em decisões, que é um direito mais dinâmico, com uma interpretação distinta, por exemplo, das questões legais do que o nosso direito. Então, isso sempre traz preocupação para a gente explicar para eles de uma forma clara, para que eles possam compreender o que dispõe a lei. E que nem sempre o que está disposto na lei é o que vai prevalecer, o que chama muita atenção deles. Porque, normalmente, o texto da lei pode dizer uma coisa, dizer que o limite da responsabilidade civil do transportador aéreo é 3.500 OTNs, que, se convertido hoje, segundo a norma do seguro obrigatório reto, é 102 mil. 102 mil e, de repente, ele ser condenado a pagar 1,5 milhão. Então, ele não entende isso. Então, por que isso acontece? O nosso trabalho é justamente tentar não apenas traduzir para o inglês, mas traduzir para o legalês dele lá, né? Que é um país da common law, lá em Londres, por exemplo. Por que isso acontece aqui? A percepção é que o Brasil ainda é um país que tem uma insegurança jurídica muito grande,
né? Em todos os Em todos os segmentos, aspectos, em todos os segmentos. Há uma preocupação grande com a nova lei de seguro que deve ser aprovada nos próximos meses no Congresso Nacional, porque ela, de fato, me parece um retrocesso, principalmente para o mercado ressegurador, que vai sofrer muito com essa nova lei. E vamos ver como é que acontece, né? Você pode explicar assim, um ponto de retrocesso? Tem algumas questões ligadas ao sigilo das informações na regulação de sinistro, a forma própria de colocação dos riscos, isso tudo vai mudar bastante. Daria um outro programa. Caramba, então é muita coisa. É muita coisa, a perspectiva é ruim, que se isso vier, não se sabe qual vai ser a reação do mercado internacional em relação ao Brasil. E isso vai refletir na colocação do resseguro, nas colocações todas de resseguro? Eu acho que vai. Eu acho que o maior retrocesso para mim é no sentido de que o seguro de grandes riscos, né, chamado specialty em alguns lugares do mundo, ele vai ser colocado na mesma caixa do seguro massificado. Então, você querer comparar uma empresa aérea, uma linha aérea, né, que tem um faturamento de 1 bilhão por ano, junto com um consumidor que compra um seguro de saúde ou então um seguro de automóvel, acho que não faz o menor sentido. Né? Eles deveriam ser tratados de forma distinta. Né? Obviamente, proteção absoluta para a pessoa física, né? Para o comprador final de seguro. Agora, para esses empresários que têm assessoria jurídica, assessoria de corretores especializados e tal, ele não precisa ter tamanha tutela do Estado para poder proteger os seus interesses. Né? Ele sabe se proteger. Essa intervenção estatal é que vai ser, acho que para mim, um ponto mais complicado. Mais caótico, diria, né? Mais caótico nessa lei. Vamos ver. Espero que não passe. Tomara. Órgãos públicos, Lin, a gente, né, atua também em órgãos públicos, com licitações, aeronaves públicas, aeronaves que entram no enfrentamento à violência, né? Aeronave que toma tiro, que troca tiro. Você também atua nesse tipo de sinistro, né? Atuamos. A gente teve atuação bastante firme em alguns casos, alguns sinistros relacionados à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Minas Gerais nós tivemos juntos, Maranhão, então algumas, Santa Catarina também, são algumas contas que a gente já teve uma atuação em relação a determinados sinistros, alguns deles bastante graves. Por exemplo, a gente teve aqui Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, foi um caso terrível, muito complicado, em que a gente trabalhou bem próximo à instituição também para fazer a indenização das famílias. Graças a Deus nos saímos relativamente bem, conseguimos evitar litígios, pessoas conseguiram receber suas indenizações. Agora, esse caso ele afeta diretamente o nosso mercado de guerra, né? Para quem não conhece muito, o mercado de seguros aeronáuticos ele é dividido em 3, né? Responsabilidade civil, você tem o seguro de casco, você tem o seguro de guerra. Sim. E o seguro de guerra hoje é um dos seguros mais movimentados, eu acho, no mundo, né, em virtude de tudo que aconteceu na Ucrânia, com a retenção de mais 500 aeronaves comerciais na Ucrânia. Um confisco, né? Um confisco, esse mercado está super estressado, todas essas questões indenizatórias de casco de guerra, por exemplo, está sendo discutido em mais de 30 ou 40 processos na Irlanda do Norte, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nosso escritório também tem envolvido isso lá em Londres, eles estão tocando esses casos. E o valor agregado dessas disputas supera 10 bilhões de dólares. Então, de fato, se houver uma sentença, uma decisão negativa para o mercado segurador, certamente vai impactar também os preços aqui no Brasil. Que já foram impactados pelo MAX, né? É o 737 MAX trouxe um impacto muito grande. Mais no casco, né? No casco. Esse vai ser no de guerra. Esse então, vai ser no de guerra. Mais um mercado estressado aí com potencial risco catastrófico, 10 bilhões, isso aí impacta qualquer mercado no mundo, né? Então é o confiscão, né, que o pessoal chama, né? Esse caso pode ter uma repercussão grande em todo o mundo sobre as taxas de guerra. E o confisco entrou justamente porque a taxa de guerra não cobre somente guerra, como também o sequestro e o confisco, né? Uma série de riscos, são mais de 30, né, riscos. Ele entrou a reboque, né? Atos de hostilidade, tem uma série de riscos que são cobertos, né? Para quem não conhece ainda a técnica, né, do seguro de guerra, é importante mencionar que os riscos de guerra nas condições de casco eles estão excluídos, mas o mercado criou um outro mercado, que é o mercado de guerra, justamente para reincluir, né, nas condições esses riscos que são chamados risco de guerra e afins, né? Quando a gente
que aí envolve confisco, comoção, atos de hostilidade, greves, sequestros, tumultos, né? Uma série de outros riscos estão dentro dessa cobertura. Na técnica do seguro, a gente chama de write back, né? Quando você exclui um risco nas condições gerais e depois você vai reincluir ele através da compra como acessória, né? De um outro produto, né? E esse é o seguro de guerra. Existem algumas cláusulas que tratam desse assunto. Todas essas cláusulas hoje estão sob revisão justamente por conta da ocorrência da Ucrânia, né? E o mercado hoje discute-se muito, em virtude até das tensões geopolíticas pelo mundo, quais os limites, né? Porque existe uma reclamação, e me parece muito razoável, dos operadores, no sentido de que toda vez que eles precisam do risco de guerra, o risco de guerra retrai e se fecha. Primeira vez foi 11 de setembro de 2001. Sim. O risco de guerra saiu do jogo, né? Ativou lá a cláusula de cancelamento, cancelou as coberturas. O IRB saiu cancelando tudo aqui no Brasil. O IRB é vítima também, não é? Não é algoz, não. Assim, o mercado inteiro mundial se fechou. Posteriormente, a gente teve essa guerra da Ucrânia. Também houve a mesma coisa. Então, o mercado hoje está pedindo condições claras para que, em caso de uma guerra conflagrada entre potências ou uma guerra maior, como é que o mercado sobreviveria, né, sem o mercado de seguro de guerra. Essa é a grande discussão hoje no mercado internacional, junto com as questões de cyber. Sim. Você hoje tem alguns grandes tópicos assim que hoje se discute, a questão do clausulado de guerra, a revisão, questões relacionadas a riscos cibernéticos, que estão cada vez mais chegando próximos às aeronaves, né? As aeronaves estão cada vez trocando mais dados. Sim. E se especula sobre a possibilidade de fazer uma aviação em que os pilotos não ficassem mais a bordo das aeronaves, mas sim on ground, quer dizer, no chão, pilotando a aeronave, e como é que isso ficaria em caso de risco cibernético, se houvesse algum problema. Outro dia nós tivemos aquela plataforma de bilhetes, a Amadeus, teve um ataque cibernético e todas as reservas praticamente no mundo ficaram suspensas durante algumas horas, criou um caos em todos os aeroportos no mundo inteiro. Então, essas questões agora são as que estão realmente tomando conta do mercado segurador lá fora. As novidades da modernização. Sem dúvida alguma. Os carros voadores também, chamados eVTOL, né, junto com os drones os equipamentos de controle remoto, de pilotagem remota, né, também estão em voga, né, cada vez maiores, cada vez mais potentes e, naturalmente, cada vez oferecendo mais riscos a quem está no solo, né? A quem está ali embaixo, que não tem nada a ver com a operação. Então, isso tudo são os desafios. Eu acho que no futuro breve a gente vai ter muita discussão sobre carros voadores. Legal. Eu acho que o Brasil hoje está entre... eu acho que Dubai e Brasil são os dois grandes pontas de lança aí nessa discussão, nesse mercado de tecnológico de carros voadores, junto com a China, é claro. A China correndo por fora, porque a certificação de lá ainda não vale aqui, então eles não conseguem trazer o produto para dentro do nosso mercado, mas com tanta facilidade, mas certamente o produto da IVE, né, da Embraer, vai chegar aqui com força. E a gente espera, dentro de, 5, 10 anos, a gente está vendo aí os carros voadores operando com seguro terceiro no solo, seguro para passageiros. Como se fosse uma aeronave, como se fosse uma aeronave, né? Hoje o drone perante a ANAC, né, e a Odesseia é uma aeronave. Exatamente. Isso vai acontecer também com o eVTOL, né? Ô Julinho, quando você tem uma didática de explicação assim sensacional e a gente assim, né, com um linguajar, usando toda a sua habilidade aí, a gente escuta muito aqui na hora da contratação, né, que a visão que o pessoal tem da cláusula de guerra, só para a gente fechar aqui a questão do guerra. A pergunta que o pessoal faz, né? Poxa, mas por que eu estou pagando pelo guerra se não tem guerra aqui no Brasil, né? Explica pra gente isso de uma forma, né? Por que essa cláusula chama guerra e por que ela cobre alvejamento a bala, armas de fogo, né? Mesmo sem ter guerra, mesmo sem o país estar em guerra. Eu acho que o nome da cláusula é ruim, né? A gente tem que mudar o nome, né? Eu acho que o melhor nome seria atos de hostilidade. Exatamente. Que aí você tiraria a impossão de que necessita-se de uma guerra para que ela seja, para que a cobertura fosse deflagrada. Tem um entendimento da cobertura. Né? E porque na verdade, se você só entrega o nome da cláusula, o cara pode ter essa impressão. Se ele lê a cláusula, ele vai entender que ali tem mais de 30 tipos distintos de comoções, de hostilidade. De atos de hostilidade. Atos de hostilidade, de fato, que podem ter cobertura. E, infelizmente, no nosso país, principalmente no nosso estado, Rio de Janeiro, a gente está tendo esse problema cada vez mais
frequente. A verdade é que os sítios aeroportuários habitualmente são cercados por comunidades onde a violência impera e essa violência eventualmente pode chegar à sua aeronave. Então é fundamental que esse risco seja contratado, ainda mais se a sua aeronave estiver dentro de um regime de leasing, né? Porque normalmente os contratos de leasing são os próprios lessores que dão as cartas e dizem que tipo de cobertura eles querem que esteja contratado para garantir o seu bem. E no Brasil, naturalmente, cada vez mais comum que eles peçam que seja contratado um seguro robusto para esses atos de hostilidade, que inclui guerra e outros tantos que a gente já mencionou, né? Então é fundamental realmente que tenha essa contratação e não é um dinheiro jogado fora, pelo contrário, a gente tem visto algumas aeronaves a ponto, inclusive, do nosso mercado de guerra, né, da cotação de guerra... Sofrer agravo. Está sofrendo agravo em virtude das inúmeras ocorrências, né? A gente percebe que a coisa é usada quando o mercado começa a agravar por conta do número de ocorrências relacionadas ao risco, né? Cara, a gente teve uma ocorrência aqui de uma aeronave pública, um caravan, que foi fazer no Mato Grosso uma ajuda humanitária a uma tribo de índios. Foi levar medicamento, levar o pessoal lá para consultar, levar médicos, fazer uma ação bacana na tribo. E de repente, quando eles pousaram lá, a tribo estava em atrito com garimpeiros. Aí, e o tiro comendo. Mandaram bala na aeronave sem dó. E aí o seguro foi indenizado dentro da cláusula de guerra, né? Não foi indenizado dentro da cláusula de casco. O reparo da aeronave, né? Porque aí o tiro comeu para tudo quanto é lado, não tinha para onde se esconder, todo mundo se julgou e deixou e alvejaram a aeronave todinha. Essa aviação do norte é uma aviação complexa, né? Muito cheia de desafios, né? A gente teve já casos em que um curumim, uma criancinha, coitado, não tem noção do que é um avião, está ali quase semi-isolado na Amazônia, foi cruzar também a pista enquanto a aeronave estava taxiando para decolagem. Felizmente a asa pegou na cabeça da criança, matou a criança. E aí nós nos envolvemos no processo indenizatório que tinha uma característica única, que é coisa do Brasil realmente. Característica única. Para quem você vai pagar, né? A criança tinha pai, tinha mãe, mas dentro da comunidade, da sociedade indígena, quem é o representante legal da criança? É o cacique, né? E aí que você pode pagar o que é dinheiro para eles? Eles não, aquela aldeia especificamente é uma aldeia de índios semi-isolados. E aí nós tivemos que checar a legislação, falar com a FUNAI para entender quem era o representante legal. E aí, no caso do RETA, pagado em juízo com homologação, acompanhado pelo Ministério Público, pelo curador de menores de incapazes. Caramba! Porque você não podia, inclusive, dar o dinheiro para os pais, porque eles iam ao banco uma vez por ano, assim, não tinha nem conta, não tinha identidade, então super complexo. Você falou dos indígenas. Pô, Juninho, esse caso também... Tem umas coisas bem específicas, assim. Então, a FUNAI teve que ser envolvida, o Ministério Público. É super complexo para a gente conseguir pagar também. E se isso cai na mão de um ressegurador, né? Ele vai debruçar assim, putz, e agora? Parar, né? Aqui mesmo no Brasil, em relação ao acidente da TAM, né, foi super veiculado aí na imprensa, inclusive uma reportagem no Fantástico sobre a indenização aos indígenas, de onde donos não, né? Ocupantes da terra onde caiu a aeronave, né? Era uma terra sagrada e eles foram indenizados por isso. Recentemente, faz alguns poucos anos. Não, o da Gol? Da Gol. Foi recente. Sério? Sério. Então houve indenização pela aeronave cair no terreno sagrado. No terreno sagrado. Exatamente. Caramba, eu não sabia. Isso foi recente, passou até no Fantástico. É uma questão bem única, assim. O mercado de Londres todo ficou interessado, quis saber. Cara, isso foi... Qual a data que mais ou menos saiu esses? Faz uns 3 anos no máximo que isso aconteceu. Caramba. Bem interessante também. Muito legal, muito legal. Cada povo, né, tem a sua cultura e isso influencia. Vamos supor, na América Latina, alguns acidentes que nós fizemos, a gente percebeu que era muito importante para os familiares que fossem publicados os avisos fúnebres nos jornais depois de um acidente. Isso agora virou a norma. A gente tem isso como... A gente já vislumbra isso quando vai regular um acidente na América Latina. Não no Brasil, mas em outros lugares. A questão dos memoriais também virou algo importante dentro da cultura do gerenciamento de crise para acidentes aeronáuticos, né? No Air France, por exemplo, se você for
No final ali do Leblon existe um mirante lá em cima. A gente fez uma bela homenagem aos passageiros do Air France 447, que até hoje está por lá. Tem um memorial lindíssimo. Se vocês não foram, não deixem de ir, porque é bem interessante. A gente reformou a praça. Na TAM, por exemplo, de Congonhas, a gente fez uma praça. O da TAM eu conheço e uma das maiores curiosidades que naquela praça, você deve ter visto, tem apenas uma árvore, né? Exatamente. No meio da praça. Ela é a única sobrevivente do acidente. Daquele incêndio todo que aconteceu. Daquele incêndio todo, aquela árvore foi a única coisa que sobrou de pé. Então, o arquiteto que fez o projeto e apresentou para as famílias, foram vários projetos, eles escolheram qual foi o projeto que eles queriam colocar ali. E então aquela árvore tem um símbolo para todos eles, né? Foi o único sobrevivente. Tudo que estava ali morreu, menos a árvore. E depois que monta o monumento, aí também tem a responsabilidade de cuidar dele para ele ter a longevidade? Prazo normalmente 10 anos, e depois volta para a prefeitura. Entendi. Foi feito nos 2 casos. Porra, muito interessante, Juninho, muito interessante. Vamos lá agora, a gente falamos de aviões, falamos de helicópteros, né? Tá legal aí? Tá ótimo, tá ótimo. Drones é uma realidade do mundo, né? E aí a gente se modernizou aqui para fazer seguro de drones, e eu creio também que você, na advocacia, você também teve que se adaptar a esse novo mercado. O que tem de novidade? Como é que você se preparou? Quais os seus últimos casos, né? Últimos processos envolvendo drone? Como é que está funcionando isso? Eu acho que o drone traz um desafio enorme sob o ponto de vista de responsabilização, né? Você tem o drone enquanto property, você já consegue mensurar o valor do equipamento, né? Tem câmeras, às vezes, que são mais caras que o próprio drone. Sim. Né, que você vai ter que fazer. É como os helicópteros, né, principalmente na parte de segurança pública. Né, você FLIR, tem né? O FLIR, que custa mais do que um helicóptero. Né, é quando o acessório se transforma no principal. Do ponto de vista jurídico, é uma questão super delicada e importante, que demanda um cuidado também na colocação do seguro. Mas o drone pode acontecer isso, mas eu acho que em relação à propriedade do bem, eu acho que é claro, a gente consegue resolver facilmente. Quando a gente vai para a responsabilidade civil, a coisa pode piorar muito, né? Você não tem tripulante, mas você tem alguém que eventualmente está no comando. E quem é essa pessoa? Ela pode ser responsabilizada pessoalmente. Você vai precisar de uma VN 73, 74, que cobre o piloto, também a responsabilidade do piloto, pessoa física, além do operador. Essas coisas que eu acho que a gente vai precisar começar a aprofundar a discussão. A detalhar. A detalhar, porque isso a gente não tem ainda hoje com muita clareza no drone. E quanto maior o equipamento e quanto mais complexa a operação, eu acho que a gente vai precisar ter mais cuidado, porque naturalmente ainda não houve nenhum caso de morte ou nada que fosse semelhante, só lesão corporal. Inclusive a gente foi apontado também para ser o regulador nas Olimpíadas do Rio. E o único sinistro, olha com o aeronáutico atrás de mim, né? Eu estava num negócio que não tinha nada a ver com a aeronáutica nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E fizemos um plano de ação, fizemos reuniões com o Comitê Organizador Internacional, brasileiro, COB, COI e tal. E o único sinistro que aconteceu um pouco mais grave foi justamente um drone que caiu na cabeça de uma menina e abriu o supercílio. Então, assim, eu acho que o drone tem esse risco potencial, principalmente quando ele dá aquele fly away, né? Fly away. Quando ele sai... Ele sai da linha do rádio e não obedece mais. Rádio e eventualmente pode se chocar com uma grande aeronave. Sim. Imagina o tamanho dessa responsabilidade. Não tem apólice de drone que vá cobrir esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a ver umas coisas mais complexas. Uma preocupação muito interessante do mercado londrino, por exemplo, no seguro de drones militares, é a questão do cyber dentro de drone, dentro do seguro de drone. Ou seja, quando o governo norte-americano manda RVA, que eles chamam, né, daqueles grandes RVA, né? Sim. Para alguma outra jurisdição no Oriente Médio, para fazer uma operação de surveillance, de sobrevoo, de investigação, né? E aquele drone cai em território inimigo, o inimigo pode acessar informações cibernéticas que sejam úteis contra os Estados Unidos. Quem está lançando. Quem está lançando. Então já existe uma preocupação no mercado londrino de você ter uma cobertura tailor-made, né, feita justamente de cyber dentro de drones. Caramba! Pra você entender como é que as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? E é um mercadão. Eu acho que é um mercado que vai
triplicar, quadruplicar de tamanho muito em breve. A gente não vai ver mais linhas de transmissão sendo operadas com asa rotativa com helicóptero. Vai ser tudo, acho que vai ser tudo drone, só quando tiver realmente que ter intervenção do homem que vai colocar o helicóptero lá de pé. Então esse é um mercado que veio revolucionar, e eu acho que está muito mais na frente do que o eVTOL, do que os carros voadores, né? Já está bem desenvolvido. A agrícola também está todo vapor. O agrícola, em breve, eu acho que a Air Tractor, a Trush e a Embraer vão ter problemas, porque os drones vão vir com uma capacidade de lançar, inclusive, o defensivo. Exatamente nos momentos, né, em que ele precisa ser lançado. Existem softwares desenvolvidos para que os drones consigam fazer a aplicação de defensivo só na área que tem problema. São softwares já desenvolvidos pela turma que faz toda essa parte de investigação de problemas na plantação e tal, e eles vão conseguir chegar num ponto assim que vai ser incrível. Sim. De precisão, né? Você não vai precisar jogar defensivo em toda a plantação, você vai jogar apenas onde está tendo problema. No foco. Vai conseguir fazer isso com o drone, muito mais do que... Os Air Tractors e os Neivas, né, eu acho que eles vão ficar para aquelas plantações de perder de vista. Aqueles hectares e hectares. O médio pequeno produtor vai ser tudo drone. Inclusive, a gente estava até vendo um caso inusitado numa live anterior, que teve um lugar lá em Santa Catarina que foi proibido o uso da aeronave tripulada, né? Porque é uma região que venta muito. Então, além de cair na plantação, o vento estava chegando 50 quilômetros depois. Que é um risco excluído. O defensivo agrícola estava chegando 50 quilômetros depois do local que estava sendo lançado. E estava envenenando pessoas, animais. E é um dano que está excluído na pólice. É um dano expressamente. Exatamente. O dano causado pelo defensivo eu não cubro. Eu cubro da aeronave, né? E aí o Ministério Público local proibiu o uso de aplicar defensivo agrícola com aeronaves tripuladas. E aí veio o drone e resolveu o problema, porque ele aplica em baixa altitude, né? E vai somente naquela região, não tem perigo do vento levar para outra região, né? Então, assim, tem vários detalhes que o drone realmente ele vai otimizar bastante. Na pecuária, eu estou conversando com um colega do Uruguai, ele falou que lá já não existem mais os gaúchos lá que ficam tocando, né? Aqui tocando gado. Não, agora é um drone com uma espécie de boneco que vai tocando, voando, eles vão de longe. Caramba, muito incrível. Legal, muito legal. E vai entrar... uma outra operação, a gente teve aqui alguns contratos com a Netflix, que foram filmar nos centros urbanos aqui do Brasil, né? E assim, os caras já chegaram assim, é lucro de $10 milhões. Agora imagina a dificuldade que foi a gente aqui conseguir um look de $10 milhões para a Netflix, cara. Aí até se explicar, pegar relatório, foram quase 30 dias trocando informação. E a gente já estava trocando informação direto com o broker porque no mercado aqui já não dá. O mercado aqui, não, eu vou até 5 eu te dou. Tem que arrumar mais 5. E a exigência disso vai aumentar cada vez mais. A complexidade, os valores vão... E você já teve alguma ação envolvendo drone, por curiosidade, Júlio? Tivemos alguns sinistros, mas todos muito pequenos, né? E a dúvida é justamente no dado que é fornecido pelo próprio equipamento. O log de voo, né? O log de voo, aquilo que é bastante relevante. Existe ainda uma carência grande de mão de obra, de regulador de sinistros com expertise em drone, né? Você não tem praticamente, né? Você tem algumas empresas que trabalham com drone que efetivamente conseguem fazer o trabalho, mas ninguém dedicado a essa área, né? Talvez é um curso que eu vou fazer piloto de drone daqui a pouco para... mas esse é mole, né, Júlio? Bom, né? Esse para você é mole, né? Mas eu quero fazer, eu acho bem interessante. Ô, Julinho, no mais, cara, tem mais alguma coisa que você acha importante abordar, pra gente conversar, pra gente estar finalizando nossa entrevista de hoje? Eu acho que o canal que vocês abrem aqui é muito importante para a conscientização das pessoas, né? Quanto à importância do seguro aeronáutico e a importância para você poder dormir tranquilo, né? Se você tem uma operação, pode ser ela pequenininha, pode ser ela enorme, pode ser um pequeno drone, pode ser um King Air ou um Boeing, o que for, mas assim, quando você tem a garantia do seguro, quando você está bem, você tem uma consultoria apropriada do que você deve ter em termos de cobertura, de valores,
né? Alguém que tem interlocução com o mercado é fundamental para que você possa operar tranquilamente. E num caso, no pior cenário, né? No caso de um sinistro, você tem aí a cobertura garantida, as coisas sejam resolvidas com rapidez para você tocar o seu negócio, né? Não, maravilha, Essa maravilha. é a grande mensagem. Julinho, um agradecimento assim, do coração, cara. Foi do caramba, foi sensacional sua presença, seus esclarecimentos, seu conhecimento absurdo, né? Nada, obrigado. Né? Fica aqui o Júlio, né? Com toda a sua expertise, o seu escritório aí, a disponibilidade aí dos clientes, operadores, pilotos. E a gente vai entregar, em nome dos nossos patrocinadores aqui, Grupo Consult, Aeroconsult, L2A Consult, o nosso, uma pequena lembrança da sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que você vai ter um lugarzinho ali dentro do escritório de advocacia para angarar ela. Com certeza. Olha que lindo aí. Gostei. Toda customizada. Isso aí, Obrigado, isso aí é uma obra, cara. Muito obrigado. Quem é da aviação sabe a importância disso aqui. Sabe da importância disso, né? Tem nossas iniciais aí, né? Aeroconsult Seguros, né? Muito obrigado. E muito feliz. é uma parceria que a gente tem com a Danil Maquetes, lá com a Fernanda, da Danil Maquetes. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Você vai sempre estar presente aqui com o seu belo trabalho aqui. A Danil Maquetes, ela faz para Embraer, faz para Boeing, para Elibras, né? Ela tem um nível de perfeição muito legal e a gente fechou com ela uma parceria para estar presenteando nossos entrevistados aqui. Obrigado pela oportunidade, pela amizade. São 30 anos já, né? Já. Eu espero que sejam muito mais aí no futuro. A gente realmente faz uma dupla, equipes, né, bem entrosadas. Sim. Isso é fundamental para os clientes finais aí ficarem satisfeitos também conosco. Não, e para nós oportunidade. É um prazer, uma tranquilidade quando você está no processo, justamente por você conhecer os dois lados, né? Conhecer o lado do operador e o lado do segurador e o lado corretor, conhecer os três lados, né? É uma pirâmide, né? E a gente deixa aqui nosso profundo agradecimento, Julinho. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, estamos fechando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o Júlio Costa deu um show aqui com direito aeronáutico e espero ver vocês no nosso próximo episódio. Tá legal? Até a próxima!